O mundo cristão, no corrente ano 2025, comemora os 1700 anos da abertura do primeiro concílio ecumênico da Igreja. Concílio este celebrado em Nicéia no ano de 325 d.C. O concílio entrou para a história principalmente pelo símbolo que reúne, define e proclama a fé na salvação em Jesus Cristo e no Deus Uno, Pai, Filho e Espírito Santo. O concílio foi convocado pelo imperador Constantino para resolver a crise provocada pelo arianismo. A doutrina ariana foi uma heresia cristológica que negava a divindade de Jesus Cristo e a sua consubstancialidade com Deus Pai. Segundo a doutrina ariana, Jesus era um ser criado pelo Pai, subordinado a Ele e com começo no tempo, não sendo um Deus eterno e imutável. Essa crença foi condenada como heresia no primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C., que estabeleceu a doutrina ortodoxa da Trindade. Mas qual o pensamento da Igreja cristã sobre a cristologia? Segundo Alistair, cristologia pode ser definida como o estudo da pessoa de Cristo. De maneira resumida, pode-se afirmar que o ensino bíblico sobre Cristo é que Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa e assim será eternamente. É o que encontramos na teologia sistemática de Gruden. Mas uma pergunta que não quer calar: será que esse sempre foi o entendimento da Igreja sobre o Filho? A resposta é um alto e sonoro não. Ao longo da história, principalmente nos seus primeiros séculos, a Igreja precisou lidar com diversas controvérsias cristológicas que deram origem aos chamados concílios e com eles a formulação de credos. Tais concílios foram chamados de ecumênicos, pois reuniram bispos e presbíteros das igrejas de todo o Império Romano. Roger Wilson comenta que, enquanto a Igreja Católica reconhece 21 concílios ecumênicos, as principais denominações protestantes, a Igreja Luterana, a Igreja Reformada e Anglicana, reconhecem apenas a autoridade dos 4 primeiros, entre eles o Concílio de Nicéia. Assim, o problema que se pretende responder aqui: qual é exatamente a contribuição cristológica que cada um destes concílios ecumênicos ofereceram para a Igreja? A hipótese trabalhada aqui é que cada um desses concílios contribuiu para a cristologia numa questão diferente, sendo a divindade de Cristo, a humanidade do Filho, a união das naturezas divina e humana numa pessoa apenas e a perfeição dessas naturezas na pessoa de Cristo. Sobre o primeiro concílio ecumênico da Igreja, o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., o grande problema de ordem cristológica que culminou no primeiro concílio ecumênico da Igreja surge quando Ário se levanta contra o bispo de Alexandria, Alexandre, falecido em 326 d.C., a respeito dos seus ensinos sobre a Trindade. Ário era diácono da cidade de Alexandria e era aluno de Luciano de Antioquia. Ário, por sua vez, recusava a posição apresentada por Alexandre, acusando-o de propor um fim ao monoteísmo cristão, pois Alexandre ensinava que o Filho é Deus. E segundo Ário, se o Filho fosse Deus, logo existiria 2 deuses. Colocando-se contra esse ensino, Ário elabora uma doutrina posteriormente chamada de arianismo, que negava a divindade de Cristo. Nas palavras do próprio Ário, em sua carta a Eusébio, bispo de Nicomédia, Ário escreve: mas, antes de ter sido gerado, ou criado, ou nomeado, ou estabelecido, ele, o Filho, não existia, pois ele não era ingênito. Somos perseguidos porque afirmamos que o Filho tem um único início, enquanto Deus é sem início, e também porque afirmamos que ele é do que não é.
utilizando-se da máxima "houve um tempo em que o Filho não existia", Ario estava propondo que o Logos é uma criatura chamada à existência por Deus a partir da não existência. E uma outra implicação da doutrina ariana é na questão da substância do Filho. Para Ario, o Filho é heteróusios, de uma substância diferente do Pai. Logo, ambos teriam naturezas diferentes, devido aos vários problemas que surgiram dessa teoria apresentada por Ario. O professor Franklin Ferreira, em sua obra de 2013, na página 67, diz que o arianismo foi o principal perigo que a Igreja enfrentou. Todavia, fica a seguinte questão: de onde Ario tira o seu embasamento para a formulação de tal doutrina? Surpreendentemente, o diácono de Alexandria se utiliza de vários textos bíblicos para formular seu pensamento, como Colossenses 1, verso 15, onde Cristo é chamado de o primogênito de toda a criação, demonstrando, segundo Ario, que o Filho é um ser criado, não existindo desde a eternidade. Em segundo lugar, Ario utilizava João capítulo 17, verso 3, onde o próprio Cristo comenta que o Pai é o único Deus verdadeiro. Também João capítulo 14, verso 28, Jesus afirma: "O Pai é maior do que eu". E em Marcos 13, 32, Jesus explica que nem ele sabe o dia que voltará. Logo, para Ario, sua interpretação era que o Filho não é onisciente, não podendo então ser Deus. E por fim, toda vez que aparecem os títulos Deus ou Filho de Deus aplicados ao Filho, para Ario era apenas termos aplicados ao Filho como sinal de respeito, não indicando a sua divindade. Este fato demonstra que, infelizmente, várias heresias surgem de interpretações equivocadas da Bíblia, onde os supostos mestres distorcem os textos bíblicos ao seu bel prazer. Após a condenação de Ario através de um sínodo em Alexandria e a fuga do mesmo para o palácio de Eusébio de Nicomédia, uma algazarra tomou conta da cidade de Alexandria, uma vez que o diácono era muito popular na cidade e o povo marchava em sua defesa, cantando suas máximas teológicas. A situação chegou a tal ponto que o próprio imperador Constantino se encontrou na obrigação de interferir, convocando um concílio dos bispos da igreja para que se chegasse a uma solução, presidindo inclusive a primeira sessão e assistindo às posteriores, como escreve Ferreira em 2013, página 67. Tal concílio, o Concílio de Nicéia, reuniu-se em 325 d.C. e contou com a presença de cerca de 250 a 300 bispos, em sua grande maioria da parte da porção oriental do Império. Segundo Roger Wilson, este foi o mais importante concílio ecumênico da Igreja. Quando Eusébio de Nicomédia expôs a doutrina ariana, os bispos rapidamente a rejeitaram, e diante dos gritos de blasfêmia, mentira e heresia, Eusébio precisou calar-se. Logo, a vitória em Nicéia ficara com a ortodoxia. Diante dos fatos supracitados, a Assembleia compôs um credo para expressar sua fé, e este credo ficou conhecido como o Credo de Nicéia. O credo diz: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu e se encarnou e se fez homem, e ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus e novamente deve vir para julgar os vivos e os mortos. Ferreira, 2013, página 81, sintetiza dizendo que as principais decisões do Concílio de Nicéia no que tange à cristologia cristã são: primeiro, a afirmação da igualdade de natureza entre o Pai e o Filho; segundo, a refutação da doutrina ariana ou arianismo. Logo, com base no que foi exposto, observa-se que a contribuição cristológica do primeiro concílio ecumênico da Igreja, na cidade de Nicéia, em 325 d.C., foi a afirmação da perfeita divindade do Filho, afirmando a sua existência eterna, que não foi criado, que não é de substância diferente do Pai, mas imutável e inalterável. Portanto, Cristo é perfeitamente Deus. Sendo assim, o credo aprovado no Concílio de Nicéia, chamado de Credo Niceno, continua tendo uma importância contínua para a Igreja cristã, sendo um pilar fundamental para a fé, pois estabelece a crença na divindade de Jesus Cristo, o que torna a base para a salvação da humanidade.